Ontem o presidente Jair Bolsonaro foi à Rede Nacional de Televisão falar sobre toda a situação que envolve a pandemia de coronavírus e as providências tomadas. Muito criticado e merecidamente criticado pela maneira como, mais uma vez, o presidente da República reagiu diante de uma situação como a que estamos vivendo. Seria até razoável se Bolsonaro fosse à população via televisão e dissesse, por exemplo, que as primeiras medidas foram tomadas para estancar o crescimento da doença, a expansão do vírus, a contaminação entre as pessoas. E que no segundo momento, periodicamente, no terceiro, no quarto, no quinto, irá se reunir com digamos assim, as pessoas especializadas na área de saúde, na área de economia, em outros segmentos, para tomar as decisões mais adequadas, preocupado também com a, digamos assim, paralisação econômica do país, praticamente paralisado economicamente, como em vários países. A gente pode comparar a situação da economia brasileira hoje, mais ou menos, a uma geladeira repleta de produtos perecíveis, que você guarda, evidentemente, dentro do refrigerador. Se você tirar da tomada, depois de um dia, talvez você vá perder um ou outro produto que possa estragar. Se você tirar da tomada e deixar 2 dias, 3 dias, 4, à medida que o tempo for passando, mais itens dentro da sua geladeira estarão inutilizados. Isso é mais ou menos o que pode acontecer com empresas no Brasil que podem quebrar porque a tomada da economia foi desativada e não se sabe quando ela vai ser religada. Em contrapartida, se você ligar e consumir os produtos dessa geladeira, dentro aí dessa metáfora, você pode pegar um vírus e ficar doente e morrer. O que faz? Como resolver? Esse é um grande desafio. É evidente que a questão econômica não pode ser ignorada. Alguns especialistas, inclusive, discutem a estratégia, acham que a economia não poderia ser toda ela paralisada, congelada, trancada, para que as pessoas ficassem apenas em casa, evitando a contaminação, que deveria haver um meio termo, de maneira que alguns segmentos pudessem funcionar minimamente. É uma discussão complexa e que deve existir. Eu acho que se ela partisse do presidente da República com bom senso, seria muito razoável. Aí quando o Bolsonaro demonstra preocupação em atacar a imprensa e tudo mais, a imprensa, por mais que existam diferenças entre ele e alguns grupos de comunicação e alguns jornalistas, a imprensa está fazendo o seu trabalho, aliás, de uma maneira brilhante, naquilo que é o mais importante no primeiro momento, que é conscientizar as pessoas da necessidade de evitar o contato social, para que o vírus não possa se proliferar. Isso está sendo feito pela imprensa. Isso está sendo feito, acho que muito bem feito, por sinal. Agora, a grande questão é, existem outros passos a serem dados. De fato, deixar a economia trancada pura e simplesmente não é algo que vá nos deixar livres de preocupações, talvez até maiores. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, porque não conseguem botar um centavo dentro de casa? Isso pode gerar um aumento de violência, pode gerar uma situação de desespero de muitos brasileiros. É uma situação muito grave, entendeu? Talvez até mais grave do que a expansão da doença. É realmente algo muito complicado. Mas isso não significa que as pessoas não devam tomar as medidas cabíveis, e nesse momento as medidas cabíveis são evitar o contato social, procurar ficar em casa para que o vírus não possa se proliferar. Agora, existirão outras fases. Outros passos terão que ser dados. E quando esses passos forem dados, de que maneira isso vai acontecer? Essa é uma discussão outra. Esse é um segundo passo. Então, se a cada 10 dias, a cada semana, o presidente anunciar que vai se reunir com governadores, com o pessoal da área médica, com pessoal da área econômica, do governo e de fora do governo, nessa hora, isso deveria ser colocado de lado para discussões bem abrangentes, buscando a melhor ideia, a melhor estratégia, convenhamos, seria o mais razoável. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Então, essas manifestações raivosas, partindo de quem deveria liderar, elas não fazem sentido. Elas demonstram um certo despreparo até. E outro ponto que é importante, nesse governo, inclusive com a anuência de alguns trabalhadores que são fanáticos por Jair Bolsonaro, sabe-se lá por quê, direitos trabalhistas foram retirados dos trabalhadores brasileiros. Começaram a ser retirados. Então, essas mudanças também jogam mais e mais pessoas na informalidade, o que já acontece há muito tempo no nosso país. E o trabalhador informal, ele não tem direito a rigorosamente nada. Ele apenas sai para ganhar dinheiro e pagar as contas, como o homem das cavernas saía para caçar e botar comida para sua família. É mais ou menos isso aí, igual comparando, a grosso modo, digamos assim. E quando esse cara não pode sair para caçar, não pode sair para buscar um centavo sequer, o que ele faz? Ele morre de fome? Então, as consequências que nós teremos que enfrentar
em função desse isolamento social e a paralisação da economia, como a geladeira, né, cheia de produtos possivelmente apodrecidos, elas são terríveis, elas serão terríveis. Então é natural que haja mais essa preocupação. Não acho errado que o Bolsonaro ou que qualquer outro cidadão levante essa bandeira, levante essa bola, mas isso tem que ser feito com bom senso, sem agressividade, sem reações político-partidárias. Ah, mas você e outros se manifestam contra o Bolsonaro porque vocês não são eleitores deles ou de uma outra corrente política. Sim, mas quem está na presidência tem que estar acima disso. Por isso foi eleito presidente. Tem que ter a capacidade, a habilidade, o sangue frio para colocar as diferenças políticas de lado nessa hora e pensar no todo. Para isso se candidatou, para isso foi eleito, para isso ocupa o cargo mais importante da nação. Esse é o ponto. O que um cidadão fala é diferente do que o presidente da República fala. Então, quando se assume esse cargo, quando se alguém se atreve a se candidatar a esse cargo e consegue alcançá-lo, tem que ter uma postura diferente daquela que um cidadão ou outro vai ter, seja na rede social, seja na conversa com alguém, num papo telefônico, e muito menos num pronunciamento feito para toda a nação. Abro aqui esse espaço a falar um pouco sobre isso, porque é o momento a gente não vai ficar falando só sobre futebol. E se você é daqueles que acha que jornalista esportivo só fala de esporte, primeiro, você é um ignorante. Segundo, você certamente não tem qualificação, estudo, conhecimento para se posicionar como o grande sabichão da política, como se soubesse tudo sobre o assunto, pudesse falar tudo que você bem entendesse, e nós aqui não pudéssemos falar nada. Você tem direito à sua opinião, eu tenho direito à minha, cada um de nós tem direito à sua opinião e à sua manifestação. Se concorda, ok, se não concorda, ok também. O importante é a reflexão, parar e pensar nos prós e contras disso tudo. A economia parada me preocupa muito, acho muito preocupante. Temo que poderá acontecer em algumas semanas, em alguns meses e no futuro. Mas a maneira de abordagem desse tema não pode ser da forma como alguns personagens vêm fazendo por aí, de forma absolutamente equivocada e principalmente quando ela parte do presidente da República. Saudações.